Olá, meus alunos, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para estudar, de uma forma diferente, em casa, cada um no seu cantinho. E hoje nós vamos dar sequência aos nossos conteúdos. Vamos falar sobre os impactos ambientais. Nós já falamos dos ecossistemas, os ecossistemas brasileiros, especificamente sobre a Amazônia. E agora nós vamos falar dos impactos ambientais que acontecem nesses ecossistemas. Então, quando eu falo em ecossistema, eu falo em meio ambiente, biomas, que são todas as forças e condições que cercam e influenciam os seres vivos que fazem parte, os locais onde eles vivem e o seu meio abiótico. O homem, ele vem explorando o meio ambiente desde o princípio da vida, E com o passar do tempo, o homem, nós seres humanos, passamos a aprender, a fazer uso desse meio, que nos rodeia para a nossa sobrevivência, para a nossa evolução, usando a matéria bruta na fabricação de ferramentas, na nossa proteção, usando os animais para a nossa alimentação, também os vegetais e para a nossa proteção. Essas condições, favoráveis fizeram com que ocorresse a sobrevivência, produzindo um aumento da população. E com o aumento da população, aumentou também a necessidade de alimento e moradia. E isso fez com que o espaço, o meio, ele começou a ser destruído. Também ocorreu o desenvolvimento das matérias que foram elaboradas, a matéria bruta passou a ter uma melhor qualidade para nos ajudar a viver nesse meio, a até mesmo explorar o ambiente. E essa exploração causou desmatamento, a caça e a pesca descontrolada, o crescimento populacional, a abertura de estradas, o aparecimento de mineradoras, destruição de florestas com queimadas, poluição dos rios, dos lagos, do próprio ar atmosférico. Além do mais, o aparecimento também de criadouros de animais para o nosso consumo, que foi a pecuária, a criação de gado, de galinhas, porcos, para a nossa alimentação. Também houve o crescimento populacional de uma forma geométrica, os espaços urbanos ficaram melhor definidos, uma melhor exploração e também retiradas de matéria do meio ambiente, principalmente os recursos minerais, e, consequentemente, o esgotamento dessas florestas, dos mananciais com água limpa, poluindo, e diminuição também da água potável. Quando o ambiente ele está em equilíbrio, é porque encontra-se em estado de degradação e recuperação de forma periódica. Então, são aquele equilíbrio natural, a morte de seres vivos, a perpetuação da sua espécie, aqueles animais, usando como exemplo, eles não desaparecem, está em equilíbrio, eles conseguem se renovar. Agora, quando passamos a ter uma interrupção nesse estado de degradação, dessa recuperação natural, o ambiente ele passa a estar em desequilíbrio. Os impactos ambientais, eles causam ou
é causado, né, por vários efeitos, de modo antropológico, climático, natural, que afetam esse meio ambiente. E os impactos ambientais, eles nem sempre causam um desequilíbrio, mas a junção desses impactos pode causar esse desequilíbrio, principalmente se ele acontecer devido à ação de forma descontrolada do homem. Então, o que na verdade é esse impacto ambiental? É um desequilíbrio que foi provocado por um choque das relações do homem com o meio ambiente, né? Sendo que surgiu no momento em que o homem começou o seu processo de evolução, né? No seu processo de melhorias para o seu modo de vida, na busca de uma qualidade de vida. E esses impactos ambientais, eles podem ser natural, como enchentes, furacões, terremotos, vulcões, queimadas naturais. E temos os antropológicos, conhecidos e desconhecidos. Os antropológicos conhecidos, temos as enchentes, poluição do rio, queimadas e depósito de lixo. Isso aí, eles já vêm, são impactos causados pela ação do homem. Os desconhecidos, depósito de lixo radioativo, que é a poluição, né, tóxica, construção, poluição sonora, as zonas rurais e zonas urbanas foram desmatadas para o crescimento populacional, para a criação de animais, para o consumo humano, também as grandes plantações, desvio de rios para a construção de estradas, lagos, lagoas, grandes hidrelétricas, né, açudes, o tráfico de animais, né, por causa das espécies de animais exóticas que nós temos, principalmente aqui no Brasil. Então, isso gerou quem? Os impactos ambientais, que ao longo dos anos vêm causando e já causaram grandes problemas no nosso planeta. E nós temos aqui algumas consequências dessa ação do homem sobre a nossa natureza. O efeito estufa, né, que com o aumento do efeito estufa, ele causa o aquecimento global, que são as alterações nas correntes marítimas e de ar, descongelamento das calotas polares e a migração de animais para climas mais favoráveis, porque tem alguns lugares em que o clima ele se torna mais quente e animais não conseguem viver naquele ambiente e eles procuram, né, outros lugares com o clima mais favorável para a sua sobrevivência. Também com o aumento do efeito estufa, causa o excesso de dióxido de carbono. E esse excesso, que é um gás poluente, ocorre a reprodução e morte de plantas de forma descontrolada e também o aumento, né, na alteração do pH de lagos, rios e lagoas. O efeito estufa, ele tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. Quando é que o efeito estufa, ele é bom? Ele é bom para o ambiente. As radiações solares vão chegar até a superfície terrestre e vai aquecer a Terra. Esse calor mantém as superfícies, né, aquecidas. Os gases do efeito estufa, eles vão funcionar como um cobertor que não permite que esse ar ele se dissipe, né, aumente de forma descontrolada. E essa situação faz com que a incidência desses raios solares esteja em equilíbrio.
a quantidade de gases do efeito estufa que está presente na atmosfera vai ser absorvida durante os processos naturais de respiração, como na fotossíntese. Já o efeito estufa, ele também tem o seu lado que não é bom, né? Que é quando a ação do homem faz com que haja uma maior incidência de gás carbônico e de outros gases tóxicos na natureza, que neutralizam, né, essa entrada de ar, aliás, entrada dos raios solares, né, fazendo com que ocorra a elevação da temperatura e, consequentemente, a poluição vai se concentrar, né? Então, o aumento dessa temperatura causa prejuízos tanto para os animais como para os vegetais. A destruição da camada de ozônio também ela é perceptível quando ocorrem esses impactos, né? Porque a camada de ozônio ela é uma camada de gás presente na nossa atmosfera que envolve toda a Terra, protegendo das radiações, né? Principalmente da radiação ultravioleta, que em grande incidência pode provocar nos seres vivos, nos seres humanos, o câncer de pele. Então, com o aumento da temperatura, o aumento da proliferação, né, principalmente de gases tóxicos, essa camada de ozônio ela vai ser destruída, a incidência dos raios ultravioletas elas entram com maior facilidade, causando prejuízos na natureza. As chuvas ácidas, né, que com o aumento da poluição, das fumaças vindo das fábricas, dos veículos, né, dos automóveis, vão reagir com o vapor de água presente na atmosfera e as nuvens, né, que ficam carregadas de água, elas vão se juntar com esses ácidos, com esses gases poluentes, né, que serão devolvidos para a terra com a chuva, né, destruindo estatuetas, destruindo plantações, monumentos e várias outras situações. E essa chuva ácida, né, o que ela causa? Morte de micro-organismos, contaminação do solo, ajuda também com o efeito do aumento do efeito estufa, né, o aquecimento global, a grande quantidade de excesso de dióxido de carbono na atmosfera, né, causa a toxicidade do ar com alguns micro-organismos que causam desequilíbrio nas cadeias alimentares e na diminuição da diversidade biológica. Além do mais, também a chuva ácida pode causar diminuição do pH, né, dos ambientes aquáticos, inibe o crescimento dos fitoplânctons, prejudicando a cadeia alimentar nos rios, diminuição da biodiversidade, lesões na superfície foliar das plantas que são das folhas, né, lesões nas folhas, dificultando o processo de fotossíntese, interferência também no transporte da seiva pelas raízes nos vegetais, destruição de bactérias e fungos e principalmente prejuízo à saúde humana, causando graves doenças. Um dos outros impactos ambientais que acontecem é a perda da biodiversidade. Então, o que é essa biodiversidade? Bio quer dizer vida, vidas diversas, né? Que são várias variedades de espécies que constituem o ecossistemas que fazem parte da vida do planeta. E com a diminuição dessa biodiversidade, ocorre desaparecimento de espécies, surgimento
e aumento de animais nocivos, né, causadores de doenças, riscos de doenças, extinção de algumas espécies de seres vivos que dependem, né, uns dos outros, presentes em certas regiões. Essa biodiversidade, tá, são riquezas naturais que constituem um conjunto de espécies, né, de uma região ou de todas as regiões que fazem parte do planeta Terra. É uma das propriedades fundamentais da natureza, que é responsável por esse equilíbrio e pela estabilidade dos ecossistemas, tá? Que quando ocorre a sua diminuição, causa um desequilíbrio, modificando os habitats, seja ele habitat terrestre, seja ele habitat aquático, ou até mesmo o habitat em seres que precisam do ar, né, da atmosfera. Também nós temos, na perda da biodiversidade, a introdução de espécies exóticas, né, como mexilhão, caramujo, abelhas africanas, que podem causar destruições. Por exemplo, aqui nós temos uma imagem de mexilhões dourados, que eles estão, né, entrou aqui numa roda de algum motor, de algum navio, de algum barco, que causou essa destruição. Então, essa proliferação desses animais causam também destruição, fragmentação de habitats e, principalmente, a caça e a pesca predatória, que é o tráfico de animais, principalmente aqueles animais exóticos, né, que é um animal que não pertence ou não faz parte da biodiversidade local. Na nossa região, aqui na Amazônia, ocorre muito tráfico desses animais exóticos, papagaios, peixes ornamentais, diversas outras aves. Então, elas são transportadas de maneira errada, que muitas das vezes chegam no local de destino já mortos, tá? Então, é uma situação que precisa ser, como é que a gente chama, denunciada, né, corrigida, esse tráfico dessas espécies, para evitar que elas entrem em extinção. E a introdução desses animais, essa caça, essa pesca predatória, pode provocar a diminuição de alimentação para essas espécies, né, e também para outras espécies, até mesmo chegando à sua extinção. O desmatamento é um dos principais impactos ambientais que ocorrem no ambiente, né? As plantas, elas servem de auxílio na regulamentação, aliás, na regulação do clima, né? E com o desmatamento, essa regulação desse clima, ele vai ficar comprometido, né? Pode contribuir na formação de furacões, de tornados, de tormentas, né? De chuvas, de destruição. Então, também pode causar destruição dos habitats de animais, extinção de plantas, né, de espécies de plantas e de animais, destruindo as cadeias alimentares, migração e invasão de animais para outros ecossistemas, desaparecimento de plantas que muitas das vezes são utilizadas em tratamentos medicinais e a desertificação da região. As enchentes, né, as enchentes causadas nas grandes cidades, elas se devem à quantidade de lixo que é acumulado nas ruas, nos rios, né, no fundo dos rios, aumentando a densidade da água. E isso impede a passagem, né, do fluxo normal de água pelos canais de drenagem.
e uma chuva forte com aumento de água, com esses esgotos interrompidos por causa do lixo, do acúmulo excessivo do lixo, causam as grandes enchentes. O lixo, né, é todo o material descartado no meio ambiente, proveniente de quem? Da ação humana. São restos de alimentos, são plásticos, sacolas, latas, vidros. Então, tudo aquilo que o homem ele não quer mais, não serve mais para ele, ele descarta. E muitas das vezes, esse descarte é feito de modo errado, causando prejuízo ao meio ambiente, né? Quais são esses prejuízos? Mau cheiro, proliferação de animais nocivos transmissores de doença, como ratos, formigas, moscas, mosquitos. O chorume, que ele é o material produzido na decomposição do lixo, ele pode contaminar o solo, os lençóis freáticos, os rios, os lagos, os igarapés, né? A queima do lixo, ele libera para a atmosfera gases prejudiciais aos seres vivos, a morte dos animais causada pelo sufocamento ou até mesmo na alteração das condições climáticas, principalmente de rios, de igarapés, de lagos, dos mares. Então, o lixo, ele precisa ter o seu destino correto. Nós precisamos armazenar o lixo corretamente e descartar no local apropriado. Uma das formas de descarte mais corretas é a construção dos aterros sanitários, né, que são formados por uma obra de engenharia, né, com normas rígidas de segurança, que permite a confinação segura desse lixo em termos de controle da poluição ambiental. Faz com que haja uma redução dos riscos de contaminação do lençol freático, não permitindo a proliferação de animais causadores de doença, possibilita a obtenção de metano na produção de energia, reduz o mau cheiro e também reduz a poluição visual, que você não vai passar por um determinado local na sua cidade e ver aquele campos, né, aqueles terrenos enormes, todos sujos de lixo, pessoas, né, naqueles espaços utilizando, fazendo catação do lixo, até mesmo para a sua sobrevivência, se apropriando daquele objeto que já foi descartado e também podendo se contaminar, né, por algum dos animais, por alguma doença. A erosão. A erosão também é um impacto ambiental muito grande que acontece, né, que é a destruição do solo, das rochas, do transporte que é feito pela água da chuva, pelo vento, pela ação do gelo, que atua expandindo o material que vai infiltrar, né, infiltrando essa água, causando a destruição da estrutura, da areia, das argilas, dos óculos, dos humus, né, que compõem o solo, causando, né, essa destruição aqui do seu solo com grandes barreiras, né, crateras, até mesmo assoreando os rios, acabando com florestas que ficam no curso dos rios, que é feito pela erosão, que é a destruição do solo. A inversão térmica, né, que é um fenômeno climático que ocorre nos grandes centros urbanos, onde regiões o nível de poluição ela é bem elevado, e essa inversão térmica ela ocorre quando há mudança bruta de temperatura, devido à inversão das camadas de ar mais frias e camadas de ar mais quente.
Então, as camadas de ar mais baixas, elas são normalmente mais quentes, pois absorvem o calor da superfície terrestre. O ar quente, ele por ser menos denso, ele sobe levando consigo os poluentes. E ao subir, né, esse ar, ele vai se tornar mais frio e mais denso, acabando descendo, né, criando uma corrente de conversão, tá? Essa é a inversão do fluxo normal, inversão térmica normal. A inversão térmica que já causa destruição, o ar frio, né, ele entra no ar quente, o ar frio, né, ele vai causando essa destruição. Então, como consequência dessa inversão térmica, há um acúmulo de poluentes no ar das cidades, causando doenças como bronquite, asma, enfisema pulmonar, irritações, né, nas mucosas. As mudanças climáticas, elas são alterações que ocorrem no clima geral do planeta, alterando, né, essas verificadas através dos registros científicos, né, nos valores médios ou desvios da média, apurados durante o passar do ano. As mineradoras também causam grandes destruições, como os impactos nos recursos hídricos, desmatamento, né, alteração no relevo e na paisagem, e destruição dos habitats, espécies e redução da biodiversidade. A agricultura, né, também causa impactos no meio ambiente, associado à irrigação. Reduz a disponibilidade hídrica em algumas regiões menos favorecidas, ocorre favorecimento de erosão, principalmente em regiões onde o solo está descoberto, salinização de solos, principalmente em regiões áridas e semiáridas, e a contaminação dos mananciais, devido ao uso de inseticidas, pesticidas e fertilizantes. Também a agricultura ela causa desmatamento, que é a redução da área de grande biodiversidade, por acaso aqui na nossa região, a floresta amazônica, fragmentação de habitats, causando redução da biodiversidade, o empobrecimento do solo e desertificação e erosão. A pecuária, né, causa também um desmatamento da floresta, com a abertura de pastagens, né, contribuindo para a emissão de gases, de gás carbônico, devido às queimadas, tá? E o gado também, na criação de gado, ele eleva cerca de 100 quilos de metano por ano a cada um gado, a cada um boi, né? Poluindo quem? O ar atmosférico. A pecuária também ela pode causar compactação do solo, devido os gados, né, estarem pisando naquele espaço, empobrecimento do solo, favorecimento de erosão e a formação de fossorocas, contaminação de lagos, rios, lençol freático, devido ao transporte de substâncias dos dejetos dos animais. A poluição atmosférica também causa grandes impactos, né, onde as principais atividades humanas podem poluir a atmosfera, como a queima de combustíveis fósseis, queima do lixo, queima das florestas, incêndios, os gases, né, emitidos pelas indústrias através dos fornos e dos incineradores, hidrelétricas e pecuária. E temos aqui alguns gases que ajudam, né, na poluição da atmosfera, como o monóxido de carbono, que ele é um gás incolor,
inodoro, extremamente tóxico, que liga-se irreversivelmente com a hemoglobina presente no sangue, pode causar morte por asfixia, libera também na sua queima compostos orgânicos. O dióxido de nitrogênio, ele é liberado pela atividade industrial, provoca bronquite, asma e enfisema pulmonar, reage com vapor de água, originando ácido nítrico, que também contribui na formação das chuvas ácidas. O dióxido de enxofre, que é produzido em processos industriais e através da eliminação de gases pelos veículos automotores, utilizado na produção de ácido sulfúrico, pode provocar bronquite, asma e enfisema pulmonar, reage com o vapor de água, formando ácido sulfúrico, que precipita, originando a chuva ácida. O homem, ele está sempre ligado e dependente da natureza. Necessita do meio para sobreviver e também precisa preservar, tá? Para evitar o aumento da destruição, né? Para que os impactos ambientais sejam extintos ou cada vez mais aumentando. Então, a gente precisa fazer uma escolha. Se a gente extingue, né, diminui os impactos ambientais ou aumenta cada vez mais. E o homem, ele precisa desse meio. Ele é a maior influência para com o meio. E ele precisa preservá-lo e restaurá-lo. Quem pode fazer isso, né, para que evite o colapso ambiental e estreite o nosso futuro? Eu tenho que chamar o Chapolin, né? Então, quem é que vai nos defender? Será que é o Chapolin ou somos nós, seres humanos? Tá? Então, eu tenho que fazer, né, para evitar o aumento dessa destruição dos impactos do ambiente, né, diminuição desses impactos ambientais, que é o reflorestamento de áreas desmatadas, o desenvolvimento sustentável, a despoluição dos rios, dos córregos, dos oceanos, dos mares, das lagoas, dos igarapés, o uso consciente dos recursos naturais, evitar qualquer tipo de poluição, seja ela poluição sonora, seja ela poluição dos rios, jogar lixo no rio, no lago, a poluição da atmosférica. Então, preciso evitar qualquer uma dessas poluições. Conscientizar sobre a preservação ambiental e fazer cumprir as leis de preservação ambiental. Né? As pessoas, o homem que destrói a natureza, ele precisa pagar, fazer com que ele cumpra nessas leis. Pequenas ações, elas geram grandes resultados, porque preservar o meio ambiente em equilíbrio depende de todos nós, fazendo uso de materiais reciclados, recicláveis, como o copo de extrato de tomate, a garrafa PET do refrigerante eu posso reaproveitar, usar o papel reciclado. Existem inúmeras formas que a gente pode fazer com que haja essa menor agressão ao meio ambiente. Consumir o necessário e com consciência, evitar o exagero, evitar o desperdício, não estimular o tráfico de animais exóticos, principalmente os nossos daqui na região, né, na nossa floresta amazônica, as aves, os peixes, jogar lixo no local adequado, fazer o seu armazenamento correto, esperar o carro do lixo chegar, evitar
criar grandes lixões, utilizar o aterro sanitário, quando possível, né, fazer o uso de caronas ou o uso do transporte coletivo, principalmente isso nas grandes cidades, que é para evitar, né, o aumento desse gás carbônico, da descarga dos carros, das motos no nosso ambiente. E fazendo tudo isso, eu vou preservar o meu planeta Terra. Vou preservar o rio, o espaço onde eu vivo, a minha floresta. Porque nós, seres humanos, nós dependemos da natureza. Seja ela para respirar, seja ela para nos alimentar, né, dos animais, dos vegetais. Ela precisa estar em equilíbrio. Eu tenho que ter consciência que eu tenho que preservar o meio, o nosso meio onde nós vivemos, o nosso planeta Terra. Tudo bem, meus alunos? Espero que vocês tenham compreendido, gostado. Desculpa algumas coisas, tá? Vamos fazer nosso exercício para a gente poder ter uma compreensão melhor. Leiam o assunto, copiem no seu caderno e façam suas atividades com atenção. Tenham todos uma boa tarde e nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço, cuidem-se. Em breve nós estaremos reunidos. Até mais.